Meus queridos, bom dia, boa tarde, ou até mesmo boa noite para quem for assistir à noite. Como vocês estão? Eu acredito que muito bem. Porque, queridos, quando você assiste esses diálogos, esses comentários, eu entrego eles a Deus para que visite a sua casa, visite a tua família. Ele conceda experiências, lhe conceda mudanças para que você seja uma pessoa diferente. Eu costumo dizer que o melhor dia para você é hoje. Primeiro, porque você está vivo. Segundo, que você vai ter a oportunidade de ouvir, assistir esse conteúdo que é de suma importância para a sua vida. De suma importância para os teus. Para você poder ensinar, para você passar experiência para outras pessoas. E eu gostaria muito que você enviasse para muitas pessoas mesmo, quanto você puder, esse vídeo, porque ele é muito importante. Ele é muito importante. Quando você terminar de assistir ele, você vai ver que ele é de suma importância. Então, por favor, envie ele, compartilhe para mais pessoas, e as pessoas vão assistir e vão compartilhar, vão se inscrever, vão compartilhar para essas pessoas, porque o YouTube vê que é um conteúdo que vai mudar a vida, é um conteúdo que vai trazer benefício para as pessoas. Então me ajude, tá bom? Hoje, para começar, eu estava estudando e pedindo ao Senhor algum conteúdo que trazesse para vocês vida, que trazesse para vocês mudança. E para iniciar hoje, eu já vou iniciar fazendo uma pergunta. O que você faria se essa história que eu vou contar fosse a sua história? Porque, meus queridos, olha só que história fantástica. Olha que acontecimentos fantásticos. Olha como que Deus pode agir na vida de uma pessoa e mudar a sua história, mudar o que ele pensa, transformar, dar uma nova visão para ele. E para isso, meus queridos, vamos para a Bíblia. Eu vou trazer aqui para vocês, eu vou colocar ele na sua frente, e vocês vão entender por que eu fiz essa pergunta. Por que eu estou perguntando se essa história, você conseguiria completar essa história? Se você conseguiria, ao menos, passar um terço do que essa pessoa passou. Vamos lá para Gênesis, capítulo 37 e número 28. Gênesis 37, versículo 21. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, e os quais levaram José ao Egito. Olha só, é sobre ele mesmo, eu vou falar sobre José. Mas olha só, o que é interessante, o que traz resultado. Primeiro, meus queridos, é de suma importância você entender que tudo que acontecer na sua vida, que tudo que passar pela sua vida, Deus precisa estar ali. É impressionante que na história de José, desde o começo da sua infância, Deus era na vida de José. Tanto, meus queridos, que essa passagem que acabei de ler, os irmãos de José fizeram isso porque tinham raiva, tinham nojo de José, porque Deus mostrava sonhos que futuramente iria acontecer sobre eles. Eles não conseguiam ter essa dimensão para entender o que aqueles sonhos significavam. Meus queridos, olha só o que aconteceu com José. Os irmãos jogaram ele numa cava, ou numa cova,
ou num buraco, e largaram ele e ficaram planejando o que faria com ele. E estava passando por ali alguns viajantes com mercadorias e decidiram então não matar José, mas vender José a troco de moedas de prata, porque diz aqui que venderam ele por 20 moedas de prata. É incrível, né? Um próprio irmão vendeu o outro por simples 20 moedas de prata. Mas, meus queridos, não se assuste não. Não se assuste não. Talvez você tenha passado uma vida difícil. Talvez você está passando por situações até um pouco parecidas com a história de José. Mas onde está Deus na sua história? Onde é que entra o Senhor dos Exércitos? Aquele que pode todas as coisas. Onde Ele está em sua vida. Porque isso é de suma importância. Que Deus esteja com você em tudo que você fazer. Pegaram ele, venderam, ele foi embora, levaram ele. José não sabia nem para onde ia. Olha bem o que aconteceu. Primeira coisa que eu estudei para entender isso. A primeira coisa que foi tirada dele, ou pode ser tirado até mesmo de você, é a situação da qual você vive habituado. Os seus hábitos. Mas também, ali onde tem os seus hábitos, está também os seus lugares preferidos. Você tem hábito. Você levanta de manhã, no domingo, por exemplo, sai e vai para um lugar gostoso que você já conhece. São hábitos que você tem. Mas também eles podem tirar os seus costumes, a rotina de vida que você tem. Você fazia o que você queria ali. José, eu falando da história dele, ele tinha os seus lugares preferidos ali onde ele vivia. Ele tinha os seus costumes e hábitos preferidos. Levantava a hora que ele queria. Até alimentar, ele se alimentava no horário que ele queria, ele ia para um lugar preferido. Mas quando acontece isso na vida de José, os seus hábitos e os seus costumes simplesmente deixaram de acontecer. Na nossa vida, meus queridos, existem situações, existem dificuldades que às vezes nos impedem de fazer os nossos próprios hábitos, fazer os nossos próprios costumes. E isso, meus queridos, é terrível demais. Pensa, entra na vida de José, entra nessa história. A partir desse momento, você é colocado, naquela época eles tinham uma carroça, onde eles carregavam as coisas, tipo uma grade, e colocou José lá dentro. Vale te lembrar que se você está colocando na posição de José, as primeiras coisas que são tiradas de você é os seus hábitos. Você já não pode fazer o que você quer. Os seus costumes também, a rotina de vida que você tinha, foi tirada. Pensa comigo. Como está você neste momento em que você pegou a história de José e pôs para você? Você está preso. Você não vai beber água a hora que você quiser. Você não vai se alimentar a hora que quiser. Se você não vai fazer os seus costumes cotidianos que você tem costume de fazer a hora que você quer. Você simplesmente não pode mais. Mas, meus queridos, não para aí. A história de José, ela simplesmente não para aí. Depois que colocaram ele dentro daquela carroça, dentro daquele tipo de carroça que eles prendiam eles ali dentro, ou as coisas que carregavam, ele se aquietou. Por um momento, eu acredito, meus queridos, que ele começou a pensar: poxa vida, eu estava habituado a ir nesse horário, em tal lugar, e eu ficava ali orando ou pedindo a Deus.
aquele costume que você tinha. Poxa vida, essa hora era certeza que eu ia pegar aquele alimento que eu gosto de comer, eu ia lá, pegava e comia com gosto. Mas nesse momento você não pode mais. Nesse momento você não pode mais. Você tomou a história de José para a sua vida. E está acontecendo o mesmo que aconteceu com ele, está acontecendo com você. Então pare a sua mente. Pensa o que José começou a pensar naquele momento. Meus queridos, não é fácil não. Ele foi para uma região diferente, que ele não conhecia, para um meio de pessoas que ele nem sabia quem era, a forma de falar, como eles conversavam, a forma de agir, são hábitos e costumes diferentes. E você está aí. E você chega lá. Mas a pior parte de tudo ainda não aconteceu. Porque até então, ele foi levado ao chefe do local ali, dos soldados, ele era, vamos pôr, um general, e ele começou a trabalhar na casa dele, tudo bem, até aí tudo bem. Estava tudo bem ainda. Mesmo perdendo os seus hábitos, mesmo perdendo os seus costumes, ainda estava tudo bem. Mas se você continuar lendo essa história, você vai ver que partes antes ou partes depois vai falar sobre a história da mulher daquele homem, daquele chefe, a qual ele servia ali. Ela fez algumas coisas e começou a acusá-lo. E então, chegando o dono daquela casa e ouvindo a sua mulher falando aquilo, pegou José e levou para um cárcere. Agora começou a pior parte da história. Porque até então você não tinha sido preso, meu irmão. Até então você ainda estava em liberdade. E aí, o que você faria nessa situação? O que você faria se essa fosse a sua história? A partir desse momento, então, se até então já estava ruim para José, a partir de então, acabou tudo para a vida dele. E aí é que nós entramos com a parte, o mel, a parte mais gostosa dessa história. Meus queridos, a sua vida, digamos que não esteja boa. Digamos que as tribulações que você passa está levando a situações parecidas com a de José. Você não está preso numa cadeia, você não está preso sem condições de fazer o que você quer, mas a sua cabeça, o seu cotidiano, lhe prendeu em situações, às vezes uma dívida, às vezes uma situação. Eu quero dizer para você que a partir deste momento, use esta situação para o teu bem maior. Use o que está acontecendo para que a sua vida mudar. Olha só o que aconteceu com José. Ele preso, já está tudo acabado para ele, junto com os outros presos lá. E aí, e agora? Só que lá dentro, Deus deu sabedoria. José começou a meditar e pensar nas coisas. Chegou um, contou um sonho. E ele, então, resolvera orar ao Senhor. Olha só, Deus junto com ele, que isso é que é importante. Porque Deus estava com ele. Ele orou e Deus deu a interpretação. É impressionante que o outro também teve um sonho quase que parecido, de forma diferente, e ele também orou a Deus e Deus deu a interpretação. E o incrível que pareça que você não sabe, é que aqueles dois homens que sonharam ali, que tiveram aqueles sonhos naquela prisão, eles trabalhavam dentro da casa do rei, dentro da casa de Faraó. E José simplesmente disse assim para eles: isso vai acontecer com vocês, mas quando vocês estiverem lá, lembre-se de mim. E ele ficou, meus irmãos, preso por muitos e muito tempo. Não se sabe, a história não fala assim exatamente o tempo que ele ficou, mas foi muito tempo. Até que um dia Faraó sonha. Agora entra o segredo de Deus para a tua vida. Você pode passar nessa tribulação o tempo que você passar. Você pode passar por problemas e dificuldade o tanto que você passar.
Se Deus é contigo, Ele vai te mostrar o momento exato, a situação exata e o que você deve fazer para você sair dessa tribulação, desse processo horrível que você tem entrado. Então, Deus usa um daqueles que ele interpretou o sonho. Só olha, lá na prisão tem um homem que está preso e que ele interpreta sonhos. Isso não aconteceu por acaso, foi Deus entrando com um planejamento, Deus entrando com o propósito dele, porque todos os sonhos que José teve no passado tinham a ver com esse momento. Oh, meus queridos, aí sim, Faraó mandou chamá-lo, deu banho, trocou de roupa, e ele fez exatamente o que Faraó precisava. Ele fez aquela interpretação. E olha, meus queridos, que o sonho dele foi tão grande que toda a terra naquela época sofreu padecimentos naquele lugar. E somente aquele reino, somente aquele lugar tinha alimento suficiente para abranger para todos os arredores, tinha água suficiente. Por quê? Porque simplesmente José estava no lugar certo, passando a tribulação que ele estava passando, mas para aquele favor que Deus tinha. Ele passou por tudo aquilo, pela prisão, pelo confronto dos irmãos, foi massacrado. Mas para quê? Porque Deus tinha um plano maravilhoso sobre a vida dele. Talvez é isso que Deus tem para você. Talvez é isso que Deus quer que aconteça com a tua vida nesta manhã. Talvez a sua situação não está sendo boa. Talvez os seus problemas são maiores do que tudo que você já imaginou. Mas eu quero dizer para você, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, conversa com teu Deus. Assim como José fez, ele tem uma história diferente para você. Ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua vida. Ele tem um projeto novo para você. Por que esse desespero? Porque quando a pessoa está atribulada, quando a pessoa está cheia de provações, ele não raciocina, ele não pensa direito, ele nem se alimenta direito. Mas é hora de ir para os pés de Jesus Cristo. É o momento de você adorar ao Senhor, porque Ele tem a solução para a sua vida. Olha essa história, você leu comigo, você acompanhou comigo. José sofreu demais, mas teve um momento do ápice na sua história. Ele teve um momento em que Deus falou por ele. E Deus quer falar contigo. E Deus também quer fazer o mesmo que fez com ele. Ativa o teu cérebro, a tua mente espiritual. Ative a fé que você tem. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Compartilhe esse vídeo. Existem outras pessoas que talvez estejam passando essa situação. E ele precisa ouvir isso. Envie para outros. Por favor. Muito obrigado e que Deus vos abençoe.